Pronto. Boa tarde, eu sou a Selma Maria Pesa, eu sou procuradora municipal, eu tenho um cargo ligado à parte jurídica, mas eu sou uma aficionada por danças étnicas há mais de 30 anos. Eu comecei a estudar as danças étnicas aproximadamente em 1997, quando surgiu aqui no Brasil, na Rede Globo, uma novela sobre a cultura cigana chamada Explode Coração, e que era escrita pela nossa conhecida Glória Pérez aqui no Brasil, a autora do Clone. E essa história contava a história de uma cigana chamada Dara, que se viu numa dualidade entre permanecer na sua cultura e aceitar um casamento arranjado ou romper totalmente com ela e viver na cultura não cigana, na qual ela seria, obviamente, e foi muitas vezes discriminada, para poder viver um grande amor. É lógico que no final dessa história, a Dara consegue ficar com seu amor e manter os seus costumes, sendo aceita na nossa cultura também como cigana. Mas em virtude dessa novela, nós temos que surgiu o boom da dança cigana até então inexistente no nosso país. E as primeiras professoras que começaram a ministrar curso eram pessoas que vinham da dança do ventre. Entre elas a professora Sâmia, que é a segunda grande professora, grande mestra de dança do ventre no Brasil. Sua aluna Estrela Andrade, que inclusive apareceu numa dessas revistas, né, na época. E foi justamente nessa época que nós conhecemos a nossa amiga Sueli Liz, que também era da área de dança do ventre, começou a estudar dança cigana e começou a nos dar aula de dança cigana, nos convidou a participar do grupo Chams de dança cigana. Nós fizemos várias apresentações com esse grupo. Foi uma época muito gostosa e muito interessante da minha vida. Mas nós acabamos parando os nossos estudos de dança em 99, 2000, exatamente para continuar no exercício da advocacia, assumir um emprego público posteriormente, e só retornamos em 2011, quando fizemos um curso de formação de instrutor em dança cigana, em 2011 até 2013, quando nós nos formamos, com a professora Regires Barak, que hoje não está mais entre nós. Foi um curso maravilhoso, que nos abriu o caminho para entender a espiritualidade do cigano na dança, aquele tempero que ele coloca quando dança, aquela emoção dele. Então foi o nosso primeira incursão num curso mais profundo. Depois fizemos 2 cursos com a professora Safira Cristiane Wilson em São Paulo. Um de formação a danças tradicionais ciganas em geral, que nós finalizamos em 2016, e outro que é um aperfeiçoamento também sobre essas modalidades tradicionais, que finalizamos mais ou menos em 2022. Nesse período também fizemos um outro curso de formação com a professora Luciana Barcelos, do Rio de Janeiro, que foi organizado na cidade de Campinas, e nós finalizamos ele mais ou menos por volta de 2021. Durante a pandemia, nós fizemos também cursos online, né? Estudamos o Cauleia mais profundamente com a professora Sala Ibrahim do Iraque, e a dança Gauase, que nós já havíamos iniciado há anos atrás. Estudamos profundamente com a professora Kaireia Mazin, do Egito, Ciro Mazin, estudo acompanhado por norte-americanas que se encontram nos Estados Unidos, 2 grandes bailarinas norte-americanas que estão nos Estados Unidos estudando, no Egito, estudando esse estilo, tanto o Sambote, que é um outro estilo, como o estilo Mazin, que é o que nós fizemos propriamente. E continuamos nossos estudos com professoras Ron, professoras Kalim, fazemos aulas com a professora Súria também, e fizemos vários workshops internacionais. E atualmente estamos fazendo um estudo de dança cigana da Grécia, que é conhecida como Tsiganô, mas é o tiftitel dançado pelos ciganos. Eles não fazem essa distinção, com a professora Eleni Simban, que é uma brasileira radicada na Grécia e que é especialista em várias modalidades de dança, não só a tribal, como a chat dance, como a oriental, que nós entendemos, os americanos chamam de oriental, o tiftitel dançado pelos ciganos, a dança grega antiga, sagrada,
Então são várias modalidades e nós estamos aqui exatamente para falar sobre ancestralidade. Mas nós não podemos falar sobre ancestralidade na dança cigana sem vocês entenderem o porquê. O que levou essa pessoa que está aqui dando essa palestra, esse curso para vocês, a estudar danças ciganas? Ancestralidade é um tema que tem sido muito recorrente atualmente, no Brasil, inclusive, as pessoas estão procurando cursos que falam sobre isso, mas o que é mais propriamente? Ancestralidade traz uma noção ligada à nossa herança, não apenas genealógica, mas a nossa herança enquanto um sistema profundo e psicológico, espiritual, onde os nossos valores mais profundos estão dentro de inúmeras gerações de antepassados que foram construindo o modo de ser das gerações posteriores. São os nossos pais, são os nossos avós, são os nossos bisavós. É a nossa escada de valores, é a nossa escada de espiritualidade. E aí, existe uma conexão, sim, na minha família com a cultura cigana. Eu vou contar para vocês uma história bonita que aconteceu com meu pai. Quando ele era um menino, ele morava numa cidade do interior paulista chamada Nova Europa, porque ela havia recebido um grande contingente de europeus, principalmente alemães. E eles tinham um clube lá que se chamava, e até hoje existe, né? Mas ele era fechado só para os estrangeiros alemães, Clube Alemão. E meu pai, por várias vezes, isso nos anos 30, viu a suástica nazista pendurada. Então a cidade estava infestada de nazistas, tanto que o próprio Mengele esteve escondido lá. E apareceu um grupo de ciganos nômades no local e foram extremamente discriminados por toda a população. Havia uma cigana que estava pedindo alimentos, com seus filhos estavam com fome, e todos lhe negavam isso, exatamente por conta desse anticiganismo que havia em Nova Europa. Mas a minha avó, que era uma mulher muito cristã, muito piedosa, fez um lanche e pediu para o meu pai levar para essa cigana e seus filhos. E ela ficou tão agradecida que ela leu a mão dele e do amiguinho e falou sobre o futuro deles e de seus filhos e gerações futuras. E tudo que ela falou realmente aconteceu. Eu fico arrepiada quando escuto essa história, porque eu só fiquei sabendo através da minha irmã, depois que meu pai já não estava entre nós. Ele nunca me contou essa história, exatamente porque sabia que eu gostava da cultura cigana e não queria que eu me impressionasse. Mas tudo isso aconteceu e é fruto para um outro tema. Agora, meu pai se casou com uma mulher que veio também de uma origem portuguesa, minha mãe, de mulheres que vieram da Ilha da Madeira, bordadeiras, e mulheres fortes. Por exemplo, a minha tataravó, a minha bisavó, ela ficou viúva com 10 filhos aqui no Brasil, criou todos sozinha, no meio rural. A minha avó se separou numa época em que as pessoas, você só tinha separação judicial litigiosa, mas ela se separou apenas de fato, né, de corpos, como eles diziam, e criou todos os filhos sozinha como cabeleireira, sustentou a família sozinha. A minha mãe estudou, foi morar fora com o aval do meu pai, que era noivo dela, e da própria mãe. Era uma mulher guerreira, independente. Quando meu pai ficou cego, depois de aposentado, ela cuidou de todas as finanças e organização da família. Então é uma família de mulheres fortes, assim como as mulheres ciganas da Grécia, que são mulheres da lida, mulheres mães, esposas, mulheres que têm aquela força da terra. Então eu vejo essa comparação. E elas são da terra do fado também. O fado que é hoje considerado um dos patrimônios históricos da humanidade. O fado que tem origens ciganas documentadas por pesquisadores portugueses, assim como o cante e o flamenco da Espanha. Então, todas essas questões influenciaram, talvez posteriormente, esse elo, esse vínculo, a que futuramente alguém da geração de meus pais estudasse sobre discriminação em todos os aspectos e principalmente a questão da discriminação por etnia. Porque os ciganos sempre foram discriminados aonde eles estiveram, considerados ladrões, considerados pessoas de má índole. Eles eram artistas, eles vinham, sobreviviam como eles podiam. Eles chegavam num país, eles não falavam a língua, eles observavam a dança, aí eles chegavam e imitavam.
E eles não tinham condições de se manter e as pessoas acabavam dando um dinheirinho para eles e se tornaram artistas, circenses, dançarinos, atores. O cigano é um artista por natureza. Ele chega no país, ele absorve a cultura, ele absorve a dança daquele país, ele traduz esses passos ancestrais, costura no seu corpo, mas ele coloca uma energia, um tempero que é dele. É por isso que, embora seja uma dança do mundo, assim como acontece com o Tifteteli, que nós já vamos estudar, que tem inspiração em movimentos que conhecemos como orientais, da dança oriental, ela tem uma energia diferente, ela tem uma força maior, ela tem um peso de conexão com a terra. E é essa dança que nós estaremos estudando na segunda parte desse curso que estamos ministrando. Até lá, então. Perguntei à velhinha se já tinha amado alguém, e a velhinha respondeu: amei como uma rainha e sofri como ninguém, ninguém amou como eu. Amei como uma rainha e sofri como ninguém, ninguém amou como eu. Depois sentei-me com ela nos degraus de uma capela e ela prosseguiu então: se amares alguém, tem cuidado, que amar pode ser pecado, ou talvez a redenção. Se amares alguém, tem cuidado, que amar pode ser pecado, ou talvez a redenção. O amor me achei, pode parecer-te num pajem, ou transformar-se em algo. Pode aparecer-te em pastor, ou ser Deus Nosso Senhor que morreu por todos nós. Pode aparecer-te em pastor, ou ser Deus Nosso Senhor que morreu por